Vamos fazer uma leitura bíblica no Evangelho segundo narrativa de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Evangelho segundo narrativa de Marcos, no capítulo 2, do versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Quero repetir o versículo 3. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. O título desta mensagem é A Obra do Senhor. Nós sabemos que após a ressurreição de Jesus Cristo, antes de ele subir ao céu, ele deu uma instrução aos seus discípulos, ele deu uma ordem que está registrada em Marcos capítulo 16, versículo 15. Uma ordem, uma determinação muito conhecida de todos nós, evangélicos. Jesus disse aos seus discípulos: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Portanto, esta é a ordem do Senhor Jesus Cristo para todos nós que nascemos de novo, que somos seus seguidores. Devemos pregar o evangelho a toda criatura, ou seja, fazer a obra do Senhor.
E a obra do Senhor, a obra do Evangelho, consiste em, primeiro, levar os perdidos a Cristo. A obra do Evangelho também consiste em edificar os crentes e restaurar os desviados. Repetindo, levar os perdidos a Cristo, edificar os crentes e restaurar os desviados. E neste texto que nós acabamos de ler, que está aqui registrado em Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12, este texto nos ensina claramente como devemos fazer a obra do Senhor, que é pregar o Evangelho. Vemos então, meus irmãos, no texto, 4 homens, citado aqui no versículo 3, que levam um pobre paralítico na sua cama ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Jesus, então, socorreu este homem na sua necessidade. Como pecador, este paralítico necessitava de perdão dos seus pecados. E ele, neste encontro que teve com Cristo, recebeu o perdão dos seus pecados. Estando enfermo, paralítico, ele necessitava de uma cura, necessitava de um milagre. E isto também o nosso Salvador, o nosso benigno Salvador, lhe concedeu a cura divina e ele recebeu o seu milagre. Estas duas coisas, o perdão dos pecados e a cura divina, são bênçãos do Evangelho de Cristo. Mas, nesta manhã, desejo indicar alguns aspectos da obra, do trabalho desses 4 homens, que sem dúvida alguma foram os instrumentos de bênção para este paralítico, também um pecador. A obra destes homens, destes 4 homens, nos ensinam como devemos fazer a obra do Evangelho. Eles também nos ensinam como devemos conduzir pecadores e enfermos a Cristo para serem abençoados. Em primeiro lugar, nós vemos que a obra, o trabalho destes 4 homens foi, sem dúvida alguma, uma obra de amor. A obra do Senhor, para que ela possa ter o seu efeito, ter êxito, ela tem que ser feita com amor. Não há indício algum no texto lido de que estes 4 homens, ganharam qualquer coisa pelo que fizeram. Não foram motivos mercenários, não foram motivos egoístas que o levaram a fazer esta obra, este serviço. Não foi por dinheiro que eles tiveram este trabalho de conduzir este paralítico ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Estes 4 homens estavam conduídos por este paralítico, sentiam pena dele, pena pelas suas grandes misérias, pelo seu estado, pelo seu sofrimento.
paralítico em cima da cama. E assim ajudaram este homem por amor. Com as suas mãos, com os corações cheios de boa vontade e cheios de profundo amor, voluntariamente se dispuseram a conduzir aquele paralítico ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Eles bem sabiam que Jesus poderia curá-lo, sabiam que Jesus era o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, que quando os pecadores, os enfermos são colocados diante dele, são curados, recebem a libertação. Sabiam que na presença de Jesus há bênçãos, bênçãos abundantes. Meus irmãos, minhas irmãs, na obra do Evangelho, na obra do Senhor, no serviço do Mestre Jesus, se não for por amor, nunca conseguiremos trazer pecadores aos pés de Cristo. Repito, na obra do Senhor, se esta obra não for feita com profundo amor, nunca conseguiremos trazer pecadores aos pés de Cristo. Mas quando o servo do Senhor, quando o obreiro, quando o cooperador, quando o pastor, quando o presbítero, quando a irmã, quando estamos cheios do grande amor de Deus, este amor despertará, estimulará e moverá todas as forças do seu ser na obra de salvar os pecadores, na obra de conduzi-los ao encontro de Cristo, para nascerem de novo, para terem suas vidas transformadas pelo poder de Deus. Meu irmão, minha irmã, você está fazendo a obra do Senhor com amor, ou você faz a obra por interesse, por uma remuneração, por uma oferta de gratidão? O que te move fazer a obra do Senhor? Se não for por amor, amor profundo, não tem resultados positivos. Você está perdendo o seu tempo. Mas esses homens aqui, esses 4 homens, viram a necessidade daquele paralítico e com amor profundo venceram todos os obstáculos e levaram aquele homem à presença de Cristo para ser abençoado. Que possamos conduzir pessoas a Cristo com profundo amor. Também vemos aqui no texto lido que a obra destes homens foi também uma obra unida, uma obra de união. Se eles não estivessem unidos, os 4, não conseguiriam realizar aquele propósito. Esses 4 homens trabalharam unidos. Todos tinham o mesmo objetivo. Qual era o objetivo? Conduzir aquele paralítico ao encontro de Cristo. Só um não conseguiria, mas unidos, os 4 tomaram esta decisão. Cada um deles pegou num dos cantos da cama. Todos tinham uma obra a realizar,
pessoalmente, responsáveis pela parte que lhes competia naquele trabalho. E todos cumpriram a sua missão. Assim, meus irmãos, cada um deles ajudava os outros e todos trabalhavam juntos para um fim comum: ajudar aquele pobre paralítico pecador ser abençoado por Jesus Cristo. Os quatro se uniram para conduzir aquele homem à presença de Cristo. O que é que isto nos ensina? Nos ensina que na obra do Evangelho devemos combater unidos, com o mesmo objetivo, com o mesmo ânimo, com a mesma fé, para levar pecadores ao encontro de Cristo. Um deve ocupar o púlpito, outro guarda a porta, outro distribui folhetos, outro convida as pessoas que passam na porta da igreja para entrar no templo e ouvir a mensagem do Evangelho. Mas todos estão trabalhando com o mesmo objetivo: conduzir pecadores a Cristo para serem perdoados dos seus pecados. Aqueles que não podem estar ocupados diretamente na obra, não têm um trabalho específico para realizar, podem e devem trabalhar em espírito de oração, pode orar, pode interceder para Jesus abençoar os pregadores, abrir a porta da palavra, falar ao coração do perdido. Portanto, todos podemos e devemos trabalhar unidos para conduzir pecadores ao encontro do Senhor, para serem libertos dos seus vícios, das opressões malignas, de receberem a cura divina para as suas enfermidades. Será que você, meu irmão, minha irmã, obreiro, cooperador da obra do Senhor, você está trabalhando em união? Você tem comunhão com os outros irmãos neste trabalho de levar pessoas para Cristo? Quando a igreja não está unida, quando os obreiros não estão unidos com este propósito, quem vence não é a obra de Deus, quem vence é o reino das trevas. Mas que possamos, unidos, pregar a mensagem do Evangelho e cumprir esta ordenança imperativa, esta ordem imperativa do Senhor Jesus Cristo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. E o Evangelho é o poder de Deus para transformar o mais vil pecador. Mas o vil pecador precisa estar na presença de Cristo, precisa ser levado à presença de Cristo. Aprendemos também com estes quatro homens que a obra do Evangelho deve ser também feita com perseverança. Quantos iniciam a obra do Senhor com alegria, com entusiasmo, com determinação,
com boa vontade, mas quando surgem os obstáculos, quando surgem as dificuldades, que são normais na obra do Senhor, eles perdem o ânimo, desistem, abandonam. Quantos obreiros abandonaram o seu ministério diante da adversidade, diante das calúnias, não foram perseverantes. Estes homens aqui relatados nesta narrativa bíblica, eles tinham dificuldades. O texto fala claramente: a casa onde o Senhor Jesus estava ensinando a palavra estava cheia até a porta. Não podiam entrar pela porta com o paralítico. Era uma dificuldade, era um obstáculo. Mas as dificuldades, os obstáculos, não os desanimaram. Meu irmão, minha irmã, onde há vontade, há caminho aberto. Vou repetir: aonde há vontade, há caminho aberto. Se você tem vontade de vencer, tem vontade de fazer a obra do Senhor, não tem porta fechada. O caminho vai estar aberto para você. Se os meios convencionais falhavam, tinham de empregar outros. Se a porta estava fechada, tem que ter outro caminho. Jamais desistir, jamais abandonar a obra do trabalho, o objetivo, simplesmente porque encontramos uma porta fechada. Onde há vontade, a porta vai se abrir. Se não for pelo meio convencional, Deus vai providenciar um outro caminho. Nós sabemos que os obreiros do Evangelho, os pregadores, os pastores, lutam com inúmeras dificuldades. Quantas dificuldades para realizar a obra do Senhor. Mas o Senhor nos dá vitória nesta luta, neste combate, até o último dia. Fazemos a obra do Senhor com dificuldade. Dificuldades que são só conhecidas por aqueles que estão no meio da obra. Quem está de fora, quem não está envolvido com a obra, não tem esta noção. O quanto sofremos, o quanto oramos de madrugada. Quantas vezes clamando: como é que Deus vai abrir a porta? Como é que Deus vai resolver este problema que se apresenta? E estamos aos pés de Cristo, sentindo o peso da obra, a responsabilidade que está sobre os nossos ombros. Na parte espiritual, na parte administrativa, com o nome da igreja, tudo isto pesa, são dificuldades que todos nós obreiros enfrentamos quando amamos realmente a obra do Senhor. Mas aonde há vontade, há caminho aberto, aonde há sinceridade, aonde há o temor de Deus, aonde há seriedade na palavra, há caminhos abertos. Deus toma conta, Deus providencia. São dificuldades somente conhecidas por aqueles que realmente amam
a obra do Senhor, que não estão preocupados com holofotes, que não estão preocupados em sentar nos primeiros assentos, em mostrar uma falsa sabedoria. Não. Aqueles que estão envolvidos com a obra, que amam a obra, sentem o peso das dificuldades. Não podemos desanimar. Devemos ser perseverantes. Devemos empregar todos os meios indicados nas Escrituras. Diante das dificuldades, não vamos apelar para meios que não tenham apoio na Escritura. Todos os meios que as Escrituras apoiam, nós podemos usar. São ferramentas que o Senhor tem colocado em nossas mãos para atingir este bendito fim de levar pecadores a Cristo, edificar os crentes e restaurar os desviados. Então, meus irmãos, aprendemos com estes 4 homens que a obra do Senhor é realizada com perseverança, com homens perseverantes. E aqui na Bíblia nós encontramos estes homens que perseveraram diante das dificuldades. O apóstolo Paulo, Pedro, Estevão, quantos exemplos na Bíblia de homens que foram perseverantes na obra do Senhor. Também aprendemos com estes 4 homens aqui que a obra deve ser realizada com abnegação. Os meios que empregaram custaram a eles alguma coisa. Ah, meu irmão, minha irmã, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Obreiro da casa do Senhor, a obra do Senhor, o trabalho do Senhor tem que ser feito com abnegação. Há um custo para ser pago. Com muito custo, com muita abnegação, estes 4 homens levaram este paralítico e a sua cama para a parte superior da casa, o telhado. E levantando parte do telhado, devagarinho, com cuidado, com trabalho, com muito jeito, com muita paciência, com muita esperança, desceram o paralítico até a presença de Jesus Cristo. Abnegação. Provavelmente pagaram ou consertaram qualquer avaria que tivessem feito, mas não se importaram com o custo disso. Não se importaram, contanto que o paralítico, seu amigo paralítico, adquirisse a bênção, a cura, o milagre. Estejamos sempre prontos a nos sacrificar pela obra, pelo Evangelho, pela obra de Cristo. Vou repetir, você que é um obreiro folgado, tranquilo, só quer ficar no púlpito, ocupando lugar em destaque, não quer se envolver na obra. Estejamos sempre prontos a nos sacrificar
pelo Evangelho, pela obra de Cristo. O Senhor nos chamou para a linha de frente. O Senhor nos chamou para enfrentar as dificuldades, para estar junto com o povo, gemendo, clamando, buscando uma solução. Por quê? Porque fazemos a obra com abnegação. O espírito de abnegação é que leva trabalhar incansavelmente na obra do Senhor. Este espírito de abnegação é que faz um outro entregar a sua oferta, entregar o seu dízimo fielmente na casa do Senhor. O que faz um crente, um verdadeiro crente, tirar 10% do seu salário todos os meses e entregar fielmente na casa do Senhor. O que é isto? É espírito de abnegação. Porque quer ver a obra do Evangelho. O outro que tem um espírito de abnegação se levanta meia hora mais cedo para estar de joelho, orando pela igreja, orando pelos desviados, orando pelos seus pastores. O que é isto? Espírito de abnegação. É a abnegação que leva outro a não perder um culto, assistir uma reunião evangélica numa noite fria, numa noite chuvosa, num feriado, num dia de domingo, de manhã na escola dominical. Poderia estar na praia, poderia estar passeando, mas vem com a sua família para a igreja, traz os seus filhos à casa do Senhor. O que é isto? Espírito de abnegação. Isto é, meu irmão, minha irmã, o que o Senhor aprecia e reconhece. Vou repetir para você entender. Isto é o que o Senhor aprecia. Isto é o que o Senhor reconhece: abnegação, despreendimento, dedicação extrema para fazer a obra do Senhor. Dedicação extrema para fazer a obra do Senhor. Você tem este despreendimento? Este tem que ser o objetivo de todo obreiro da casa do Senhor. Quantos obreiros que hoje se tornaram executivos da fé, só tem o título de obreiro, título de pastor, título de evangelista, ostentam a sua carteirinha, mas são pessoas que não têm mais este amor pela obra, esta dedicação extrema pela obra. E nesta manhã, o Senhor fala com todos nós, fala contigo. Ele te chamou, foi para trabalhar, para se envolver na obra, para estar junto com o seu pastor, orando, batalhando, procurando uma solução para os problemas que se apresentam, ganhando alma, trazendo almas para Cristo. Não te chamou para ficar fazendo reuniões que não tem proveito nenhum, que não leva a nada, perdendo tempo. Não podemos perder tempo, não perca o tempo com estas coisas. Temos um objetivo maior: conduzir pessoas a Cristo. Nosso compromisso é com Deus,
Nosso compromisso é com a obra, nosso compromisso é com o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Finalmente aprendemos também com estes 4 homens que a nossa obra para Deus, a obra do Evangelho, deve ser feita com fé. O texto diz que Jesus viu a fé deles. Marcos 2, versículo 5. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus viu a fé deles, dos 4 homens. Que bênção, que lição, que maravilha. Estes 4 homens não falaram a respeito da sua fé, não fizeram propaganda de si mesmo. Olha, eu sou inteligente, eu sou sabido, eu tenho curso de teologia, eu tenho fé, eu orei, Jesus curou. Não falaram a respeito da sua fé. Jesus viu a fé deles. Não fizeram nenhum pronunciamento público, mas eles mostraram sua fé pela obra do Evangelho. O Senhor viu a fé é vista pela obra. Tiago, capítulo 2, versículo 18. Eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Você que fica aí discursando no púlpito, dizendo que tem fé, mas Tiago diz: eu te mostrarei a minha fé pelas obras. A fé é demonstrada pelas obras, pelo trabalho, pelo esforço que você faz na obra do Senhor. Ah, meu irmão, minha irmã, nesse tempo de tanta incredulidade, é isto que Deus quer, a fé que opera por amor. Gálatas capítulo 5, versículo 6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Pessoas que estão aí discutindo circuncisão, incircuncisão, não tem valor algum. Discussões que não levam a nada. Quantos irmãos, quantos pastores discutindo aquilo que não leva a nada, perdendo tempo, se agitando, se estressando, se esgotando. E Gálatas 5 e 6, Paulo diz: porque em Cristo Jesus nem a incircuncisão, nem a circuncisão tem valor algum. Se você crê desse jeito ou de outro, não tem valor nenhum. Mas a fé que atua pelo amor, a fé que opera pelo amor, é a fé que Ele, Jesus Cristo, honra. O Senhor não vai nos usar se Ele não vir a nossa fé. O Senhor não vai operar se Ele não ver a nossa fé. Não é suficiente orarmos pelo Evangelho, ou mesmo pregá-lo, por mais sincera que seja a nossa intenção, se a obra não for feita, não for manifestada pela fé. A fé tem de ser evidenciada na prática. A nossa obra tem de ter fé. A obra do Evangelho é obra de fé, é acreditar, crer
que se conduzirmos um pecador a Cristo, um enfermo a Cristo, vai ser curado, vai ser restaurado. E isto é o quê? É fé. Fé em Deus, não fé no pensamento positivo. Portanto, meus irmãos, vamos fazer a obra do Senhor com responsabilidade. Tragamos o pecador necessitado a Jesus pela fé. Vamos trazê-lo na sua cama, isto é, na condição em que se encontra. Sim, meu irmão, minha irmã, não nos cansemos de fazer o bem, mas tragamos os pecadores em todas as circunstâncias variadas ao Salvador Jesus Cristo. Deus verá a nossa fé, nos honrará, abençoará e salvará e curará o perdido, como Ele tem nos abençoado, nos salvou. Vale a pena, sim, vale a pena levar pessoas a Jesus, como estes 4 homens. Sempre que levamos alguém a Jesus, algo extraordinário acontece. No texto nós aprendemos que o paralítico foi carregado, mas ele voltou carregando sua cama. O paralítico precisou ser carregado, pois não tinha saúde, nem força, nem ânimo. Contudo, agora recebe ânimo, recebe perdão, recebe cura, força e dignidade. Jesus o restaura, Jesus devolve-o à sua família, à vida, à sociedade, completamente curado. E o mais importante, salvo dos seus pecados. O paralítico foi buscar uma bênção e recebeu 2. Aquele homem foi buscar a cura e encontrou também a salvação. Ele foi a Jesus para resolver um problema imediato e achou a solução para toda a eternidade. Ao ser colocado aos pés de Jesus, estava doente e perdido. Ao sair, estava curado e salvo. Ainda hoje, muitas pessoas não irão à igreja, a não ser que sejam levadas e colocadas aos pés de Jesus por nós, os seus servos. Repito, ainda hoje, muitas pessoas não irão para a igreja, não serão abençoadas, curadas, restauradas, a não ser que sejam levadas e colocadas aos pés de Jesus Cristo por nós, os seus servos, servos de Jesus Cristo. O homem sem Jesus está só, doente, perdido. Não há esperança para os aflitos, a menos que o levamos a Jesus, conforme foi narrado nesta manhã. Nós não podemos converter as pessoas, mas podemos levá-las a Jesus. Não podemos realizar milagres, mas podemos deixar as pessoas aos pés daquele que tudo pode, Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Aleluia! Sigamos, meus irmãos, o exemplo desses 4 homens
Vamos conduzir pecadores a Cristo para serem transformados pela esta mensagem do Evangelho. Amém.